Olá, continuando a leitura dos nossos evangelhos, a nossa luta, a nossa leitura de Mateus, que se inicia por Mateus, né? Hoje eu vou estar lendo Mateus capítulo 14, e aí vai continuar falando sobre os milagres que Jesus fez aqui na terra quando ele viveu. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a multiplicação dos pães, o milagre que Jesus fez, esse grande evento, o grande acontecimento que Jesus saciou ali a fome de multidão que andavam atrás dele, atrás de um milagre, à procura de um milagre. E aí Jesus, todos eles tiveram fome, a multidão teve fome, e os discípulos chegaram. E aí Jesus, como vamos matar a fome da multidão, né? Jesus perguntou: o que temos? Temos aí uns peixes, temos aí uns pães. Mas não vai ser o suficiente para milhares, para centenas, para milhares de pessoas. Deixa comigo. O milagre, eu sou o milagre. Eu sou o milagre, então deixa a situação comigo. Deixa a parada comigo. Qual é a parada que você quer que Jesus faça na sua vida? Qual é o seu milagre que Jesus quer, que você quer que Jesus faça na sua vida? Dê nome ao seu milagre hoje. Amém? Mateus capítulo 14, vou ler todo o capítulo, amém? Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhes dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Amém? Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhes disse, e mandou degolar o João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartando e sabendo o povo, seguiu ao pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, a multidão. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, é a hora e a hora já está avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos disseram para Jesus: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Esse era o material, esse era o alimento que os discípulos e Jesus tinham apenas para alimentar uma multidão. Veja só o que Jesus fez. E ele disse: trazei-me-no aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E entregando-os e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças nesse evento grande, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E a chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando
por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ordenou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogando-lhe que ao menos lhe pudesse tocar a orla de sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Que palavra maravilhosa, que leitura, que aprendizado que nós temos aqui em Mateus capítulo 14. Deus aqui, Ele falou, Ele provou, Ele nos ensinou como a ter fé, como a gente usar a ter fé. Nós temos que ter fé. Falou sobre fé, né? Foi na hora quando os apóstolos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, só temos 5 pães e 2 peixes, né? Só temos alcofas, a quantidade, senão 5 pães e 2 peixes. De novo, Jesus intrigou-os a ter fé. E Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes para a multidão, alimentou. Mais adiante, foi no barco. E aí Jesus andou sobre as águas. E Pedro, né, insistidamente, curiosamente, pediu: deixa com que eu também vá andar no barco. E ele deixou que ele fosse andar sobre as águas. Só que ele não tinha fé o suficiente. E aí foi afundando. E Jesus disse: homem de pouca fé. É isso que nesta manhã, é isso que nesta tarde, é isso que nesta noite eu te intrigo a você praticar a sua fé. Festeja o seu milagre até mesmo quando você não recebeu ainda. A fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê. Você tem que festejar algo que você não recebeu. Você não está vendo o seu celular na sua mão, mas festeje, já agradeça desde já, antes mesmo de receber. Essa é a prática da fé. Essa é a ação de você botar a sua fé em ação. Faça isso e aí você vai ver o milagre acontecer na sua vida. E aí você vai ver as despensas da sua casa serem todas, as prateleiras das despensas da sua casa serem todas abastecidas pelo poder, pela glória e pela paz que Deus tem na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor e é o teu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador e é o teu Salvador também. Jesus Cristo é o que provê a tua fé, é o que olha para a tua fé e concede aquilo que o teu coração deseja. Coloca hoje a tua fé em prática. Coloca hoje a tua fé em ação. Faça mesmo prova da sua fé. Faça menção de Deus, da pessoa de Jesus em sua vida. E aí você verá pela fé os milagres acontecendo antecipadamente na sua vida. Porque Deus, Ele é um Deus que não falha. Ele não é homem para que minta. Ele é fiel para zelar as promessas dele na sua vida, em nome de Jesus. Continue mais lendo Mateus 14, reflita nesses milagres que Jesus fez, nesses 30 e são apenas 36 versículos. Medite neste dia, tenha um grande dia de bênção e deixe Deus ser luz na sua vida. Amém?